vocês, né? Nós vamos começar pelos trabalhadores da casa, que vai fazer 10, 15 minutinhos, 10 minutinhos, vai falar alguma coisa sobre espiritismo, que acha, que quer, contar um caos do Chico, o que quer que seja, tá? E a nossa vítima de hoje é a Ravena, que vai fazer um breve bate-papo, e aí depois a gente entra diretamente no nosso estudo aqui, tá ok? Vamos lá, Ravena. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vim conversar um pouquinho com vocês sobre perdão. Na semana passada, esse assunto foi um pouco presente na minha vida. A gente teve uma passagem aqui nos trabalhos do centro, retornou ao final de semana e ficou muito na minha cabeça que eu achei que, pelas percepções que eu tive, talvez fosse algo que pudesse agregar alguém também. Agora sim. Ai. E para isso eu trouxe um pedacinho do Evangelho segundo o Espiritismo, que é: bem-aventurados os misericordiosos, perdoai para que Deus vos perdoe. Pedro a ele perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Nesse trechinho, o que Jesus quer dizer? Que o perdão ele tem que ser infinito. Não há um número de vezes corretos para a gente praticar ou perdoar. Que a misericórdia ela é um complemento de uma alma que é mansa, que é calma, que é pacífica, que é um objetivo que a gente tem, ainda não tão claro no nosso estágio, mas é um objetivo como uma evolução da nossa jornada aqui. A chegar a um espírito puro, essas são características de um espírito puro. Então, ele traz o questionamento para que a gente trabalhe essa misericórdia infinitamente, todas as vezes, todos os dias, né? E isso consiste, gente, o esquecimento das ofensas que a gente tem ao longo da nossa vida. Ele consiste no perdão das coisas que nos machucaram ao longo da vida, das pessoas que nos machucaram ao longo da vida. E quem carrega no coração muito ódio, muito rancor, muita raiva pelos ocorridos, denota só uma alma pequena, que ainda não conseguiu abrir o peito para uma luz, para um amor, para uma caridade. Porque perdão nada mais é do que caridade. É uma prática a ser feita de amor ao próximo, a si mesmo e ao próximo. Porque imagina você com esse coração pesado, esse rancor, esse ódio, essa dor, você ficar isso carregando 1, 2, 3, 30 anos no peito. O quanto isso pesa, o quanto isso afeta a nossa vida. Você nunca vai se libertar dessa vibração, dessa energia, se você não quiser, se você não praticar, se você não se esforçar para se libertar do que aconteceu. E o passado está lá atrás, ele já foi. O daqui para frente é a escolha nossa, todos os dias. E parece que é algo muito simples, muito fácil falando assim, mas não é. Exige muito esforço, porque a gente precisa passar por cima do nosso orgulho para perdoar. E o orgulho é uma das coisas mais difíceis para a gente conseguir vencer. Então, ele exige constantemente esse esforço. É um processo, né? A gente não vai falar, pronto, então eu vou perdoar. Da noite para o dia, perdoei. A gente pode começar a praticar com as pequenas coisas. Você foi fechado no trânsito. Nossa, vai com Deus. Né? Um exemplo que o Paulo sempre dá aqui. Vai com Deus. Poxa, pô, amigo,
não deixa isso estragar seu dia mais. Não fica o dia todo pensando naquilo, porque o cara me fechou, me atrapalhou, olha isso, olha isso. Passou. Para de remoer. É uma coisinha assim, que se você praticar todos os dias isso, uma hora não vai nem mais importar mais. A pessoa vai te fechar, você não vai nem se abalar mais. Ou fechou, opa, não bateu, ainda bem. Vamos pro caminho que segue. Então, são coisas pequenas, que são sementinhas pequenas que a gente planta todos os dias para olhar lá na frente e poder perdoar talvez um erro que a gente julga maior. E para que a gente possa ser perdoado por Deus pelos nossos erros, a gente precisa praticar o perdão aqui embaixo. Porque, gente, é hipocrisia a gente pedir perdão se a gente não tem a capacidade de perdoar. Então, é um processo, é um aprendizado. Ah, Ravena, mas o erro dele é muito pior que o meu. Ele matou, eu só traí. Gente, só significa que esse irmão precisa de mais luz do que você. Ele precisa caminhar. Olha isso, é piedade, é caridade. É exercitar os olhares das situações que nos cercam, do que vivem, do que a gente vive. E a gente tem que entender que eu só vou poder ter direito de cobrar alguma coisa ou receber alguma coisa de Deus se eu o praticar. Então, todos os dias, como espíritas, a gente precisa praticar os ensinamentos de Cristo. A gente precisa praticar o espiritismo. Não é só ouvir, só passar, a gente precisa se esforçar. Porque consiste na mudança interna de cada um, no vencer o próprio orgulho, no vencer nossos próprios defeitos, nos perdoar dos nossos próprios erros e defeitos. O perdão nem sempre é só com o próximo, às vezes é nosso, com a gente mesmo. A gente tem que abraçar a nossa caminhada e sempre ter certeza que o passado se foi. Daqui para frente eu posso caminhar diferente. Vencer a si mesmo é o maior objetivo dessa nossa vida aqui. Vencer nossas próprias condutas, nossas próprias falhas, nossos próprios medos. A gente tem que se superar a cada dia e ter certeza de cada dia melhorar um pouquinho. Então, a minha proposta hoje é para vocês saírem daqui pensando em praticar o perdão consigo mesmo, com o próximo, e que pequenos atos vão sendo plantados e te preparando para os próximos desafios da vida. Vai chegar uma hora que você vai conseguir, com sinceridade, perdoar uma falha muito grande com você mesmo ou com um próximo. Porque assim como tudo que é de Deus, gente, o perdão tem que ser sincero. Ele não pode ser por ostentação, ele não pode ser por vaidade, ele não pode exigir uma humilhação em troca do perdão. É preciso sinceridade. O que vocês carregam no coração? Então isso é uma prática diária. Todos os dias a gente tem a chance de escrever uma nova história, independente do que foi lá atrás. Então eu acho que a maior dádiva que a gente tem de Deus é o poder do livre-arbítrio. E pensamento e vontade são muito poderosos. Muito poderosos. Tenho certeza disso. E a minha mensaginha hoje é essa, de uma misericórdia sem limites. Que a gente se lembre de carregar isso daqui em diante e praticar daqui em diante. E pode ter certeza que o que eu estou falando para vocês, eu sou a primeira a ouvir. Então, é importante, às vezes, a gente relembrar toda essa capacidade que o ser humano tem. É uma descoberta diária da capacidade do amor e da caridade, gente. Então,
Então, muito obrigada pelo momento aqui. Vamos continuar o nosso estudo. Como que tira aqui? Sim. E o espaço está aberto a todos. Você pode escolher o próximo. Nós vamos fazer assim, quem tiver coragem de vir aqui voluntário, pode escolher o próximo. Muito bom, viu, Ravena? Muito bom. Então, é esse exercício que a gente vai começar a fazer com o pessoal dos trabalhadores da casa, para começar a exercitar um pouquinho da intuição, né? Sentir um pouquinho como é que é estar acolhido aqui na frente, é uma experiência que todo mundo deveria ter, né? A gente está aqui na frente, não está sozinho, de forma nenhuma, está muito bem amparado, né? É muito gostoso e ajuda demais, né? A gente prepara isso daqui e se deixar, fala a noite inteira, não é verdade? É. Eu, quando chega a 8h25, a Patê já começa a olhar e falar assim para mim, senão eu vou até às 11 horas da noite. Tudo bem então, pessoal? Vamos dar sequência? Vamos para a nossa reflexão da noite, né? Que é uma frase do Emmanuel, onde o Emmanuel nos fala que ainda mesmo que te encontres em tamanho labirinto, um lugar sem saída, um problema difícil, né? Uma condição a qual você não vê solução, e que a vida te pareça extensa noite. Tudo está ruim, né? Quem que nunca aqui já não teve numa situação como essa? Ainda que você esteja nessa situação, recorda que as estrelas reinam sobre as trevas e que por mais espessas se mostrem as sombras noturnas, determina as leis de Deus que amanhã seja um novo dia. Determina as leis de Deus, né? Então eu gosto muito do Emmanuel, porque o Emmanuel ele é muito duro, né? A gente lê, ele é pão, pão, queijo, queijo. Mas ele também nos fala muito dessa força da lei divina, né? Então, falou, gente, não é favor, não é troca, é lei natural. Então fica a dica aí para todos nós que sempre passamos por alguma situação difícil, por momentos difíceis, que é o que o Chico nos dizia, né? Que, aliás, foi o que Emmanuel disse para o Chico, quando o Chico estava numa situação muito difícil, né? A revista Cruzeiro tinha publicado uma matéria muito ruim sobre ele, arrebentando com o espiritismo, arrebentando com a imagem dele, e ele estava bastante preocupado, chateado, e Emmanuel disse para ele, falou, Chico, isso passará, né? Determina as leis de Deus que amanhã seja um novo dia. Mas também nos conta o Chico que numa outra ocasião ele estava extremamente feliz. Ele tinha feito um trabalho maravilhoso, tinha dado muito certo, estava tudo maravilhoso, tudo lindo. E aí o Emmanuel chega-se para ele e fala para ele assim, isso também passará. Porque as coisas são cíclicas, né? Então vai um pouco de encontro com o que a Ravena falou hoje para a gente, né? De que as coisas mudam, né? Nós vamos falar hoje sobre a prece. Não combinamos nada, hein? Tema livre. Hoje nós vamos falar sobre a prece, então sobre a força da prece. E todos nós, quando fazemos a prece, né? Falamos aquela frasezinha, né? Perdoai as nossas ofensas do mesmo jeito, vamos falar no nosso português mais atual, do mesmo jeito que eu perdoo aqueles que me ofendem. Vocês já pararam para pensar nisso? Você está falando isso para quem? Para um tal de Deus. Como é que você perdoa os outros? Então não foi isso que você pediu? Então você vai ser perdoado do mesmo jeito. A gente chega lá, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Então nós estamos lá no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, falando sobre as leis morais, já falamos sobre a lei divina e natural, e a gente está lá no capítulo 2, falando da lei da adoração, né? E só para a gente relembrar, o objetivo da adoração, o que é a tal da adoração? A elevação do pensamento a Deus. Só isso, não é se martirizar, não é passar privação, não é fazer jejum de 452 dias, não é ficar sem comer chocolate um ano. Nada disso, pessoal, é adoração.
Adoração é elevar o pensamento a Deus. Quando a gente eleva o pensamento a Deus, quando a gente pela adoração, aproxima o homem à sua alma. Então, qual é o objetivo? O que a gente faz aqui todo início de trabalho, todo início de estudo, toda reunião mediúnica? O que se faz nas igrejas evangélicas, católicas? Né? O que se faz nas mesquitas? Um primeiro momento é o de elevação. Né? É o de elevar, é a gente buscar Deus. Porque Deus está muito presente, Ele está muito do nosso lado. Mas como a gente sempre diz aqui no início dos nossos trabalhos, é preciso que nós aceitemos, que nós queiramos. Porque a vida aqui, pessoal, a encarnação, é uma escola. Nós estamos numa escola, onde os nossos mentores espirituais, que são os nossos professores, estão ali no nosso ombro. E a gente ali tentando fazer o cálculo de matemática. Enquanto a gente tem dificuldade, os nossos mentores estão ali, estão olhando. Está difícil, né? Lembra da tabuada, né? Não esquece que o zero sobe. Mas eles só interferem, só vão efetivamente interferir, se nós virarmos e falarmos assim, não estou dando conta. Preciso de ajuda. Caso contrário, eles estão entendendo o quê? Que nós estamos nos virando. Que é esse o objetivo dessa encarnação. Até através do nosso próprio esforço, do nosso próprio trabalho, alcançarmos o progresso, a evolução espiritual. E para atingirmos Deus, não é diferente. É preciso que nós nos elevemos. Né? É preciso que a gente permita que isso aconteça. Legal? Então, estamos lá falando sobre a lei da adoração e hoje nós vamos encerrar rapidamente a vida contemplativa. A gente falou sobre o objetivo, que é esse aí, a adoração exterior, e agora a gente vai falar da vida contemplativa. Então, só para ilustrar, Kardec, vou repetir, né? É sempre bom a gente repetir, toda vez a gente tem gente nova na casa. Kardec não é um inventor do espiritismo. Kardec não é o cara que escreveu a doutrina espírita. Kardec é o codificador. O que ele fez? Ele fez perguntas científicas e ele colheu perguntas de uma forma científica da espiritualidade. Qual a espiritualidade? Espiritualidade superior que trabalhou. Foram milhares, foram mais de 1000 médiuns, né? E Kardec usou o princípio do controle universal, um princípio científico, onde mais ou menos o seguinte, se eu quiser saber o que foi que aconteceu na segunda-feira passada aqui na casa, supondo que eu não tenha vindo, o que eu faço? Eu pergunto para a Cláudia, eu pergunto para a Ravena, pergunto para o João. Você estava aí? Estava. O que aconteceu assim, assim, assado? Das 3 versões, eu vou tirar o quê? Uma única versão. Então Kardec fazia isso, ele identificou um grupo de médiuns, ele começou a estudar o espiritismo, e ele mandava essas questões, e ele foi muito bom de perguntar, ele esgotou, acho que não tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que a gente quisesse ter feito que não está lá. Né? E quando voltavam essas respostas tinham que ser coincidentes, únicas. Né? Até Kardec nos conta, né, uma máxima que muita gente acha até um absurdo. Ele fala que no trabalho era melhor rejeitar 9 verdades do que admitir uma única mentira. Porque se na obra da doutrina espírita for comprovada uma mentira, destrói a obra. Né? Então, as perguntas são elaboradas por ele, mas as respostas são elaboradas pela espiritualidade superior. Um grupo, né, uma pleiade de espíritos, uma falange de espíritos que trabalham diretamente com Jesus, o governador do planeta. Tá ok? Então, só para a gente situar do porquê das respostas, né? Porquê dessa credibilidade, porquê é que nós espíritas cremos tanto. E, digo mais, nos diz também o Kardec que o espiritismo
e a ciência precisam andar lado a lado. O dia que a ciência comprovar alguma coisa que o Espiritismo não comprovou, o que Kardec fala? Ficaremos com a ciência. Isso até hoje não aconteceu. E hoje nós vamos ver mais uma que a ciência recentemente comprovou ser verdade. Então vamos lá, vamos só encerrar esse vida contemplativa. O que é essa vida contemplativa? Então perguntou Kardec aos espíritos superiores: tem perante Deus algum mérito os que consagram a vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem e só em Deus pensam? O que é essa vida contemplativa? Eu vou me colocar num mosteiro. Fazendo o quê? Nada. Eu vou me trancar e vou orar o dia inteiro. Eu vou me isolar no alto de uma montanha e vou meditar o resto da eternidade. Né? Então Kardec está perguntando, isso agrada a Deus? Porque, ainda coloca, uma vez que nenhum mal fazem, e só em Deus essas pessoas estão pensando. O que vocês acham? É bom? Não? Não. O que a espiritualidade superior nos ensina? Não. Porquanto, se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem e são inúteis. Nós, nesse último capítulo, a gente tem batido muito nessa tecla, né? Desde daquele subitem do bem e do mal, né? Que não fazer nada é fazer o mal. Né? Então aqui ele está reiterando, ó, não fazem o mal, mas também não fazem o bem, e são inúteis. Ademais, não fazer o bem já é um mal. Lembra que a gente falou, e ele vai reiterar isso aqui nas próximas questões, aquele que podendo fazer o bem não faz o mal. Né? Hoje o pessoal está na moda de chamar de isentão, né? Eu não tenho nada a ver com isso, eu não faço nada, eu não tenho nada a ver. Mas você tinha condição de ajudar? Você tinha condição de intervir? Você tinha condição de chegar numa discussão e acalmar os ânimos e não o fez? Mas eu não tenho nada a ver com isso, eu sou uma pessoa pacífica, eu nem entrei na briga. Quem podendo fazer o bem não faz o mal. Tá? Cuidado, hein, gente? Muito cuidado com isso. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Nós não viemos aqui, gente, nós disputamos a tapa, né? Maneira de dizer. Nós disputamos a tapa, essa vaguinha aqui nessa reencarnação. Apesar de muita gente não entender, achar que não, discordar. E eu escolhi isso, eu não escolhi essa vida. Escolheu sim. Na verdade, você brigou por isso. Você precisa demais dessa experiência na encarnação. Para quê? Para você se enclausurar e não viver nenhuma experiência humana? Lembrem-se sempre que Deus age nos homens através dos homens. Né? Quando você pede um emprego a Deus, Deus não te dá um emprego, não chega uma carta do nada na sua casa com emprego. Mas o que ele faz? Os bons espíritos, se o pedido for de mérito, se você estiver trabalhando para aquilo, vão colocar no seu dia a dia pessoas capazes de chegar e falar assim: você está fazendo o que da vida? Você não está fazendo nada? Mas você faz o quê? Você não quer fazer um freelance? E assim começa. Deus age nos homens através dos homens. Ok? Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus. Você deixa de praticar uma caridade. Você deixa de passar uma dificuldade. Você deixa de passar, de viver uma experiência amorosa, uma experiência dolorosa, vira uma vida inócua, inútil, né? Como ele disse antes.
Porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade. E Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Ele está reiterando que está lá na questão 640. Lembra que a gente falou, sempre bom também relembrar, né? A maior das provas dessa encarnação é a da riqueza. Putz, Paulo, tinha que ser justo essa, né? É a maior das provas. Por quê? Quem tem muito, tá bem. Eu tô bem, eu não faço mal para ninguém. Mas o quanto é que você poderia fazer de bem com muito que você tem? Muito. E o quanto é que você faz de bem? Pouco, porque eu não sou bobo. Tá aí a prova. Vamos falar em número. Se eu ganhasse 50 milhões na Mega Sena hoje, o que a gente... ajeita a vida dos parentes, ajeita a vida dos amigos, gastou um monte de dinheiro, sobrou 45 milhões no banco. Quantas pessoas você podia tirar da fome? Quantos tratamentos de pessoas em estado de doenças graves, caríssimas, você poderia pagar? Deus lhe pedirá contas do bem que você não fez. Legal? Por isso que é a maior das provas. Não é fácil. Por isso que nós todos somos pobres e felizes, hein? Tá? É isso aí. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, vamos passar agora para a lei da adoração. Vamos falar sobre a prece. E para a gente falar sobre a prece, eu vou mostrar um filminho. Temos filminho. Existem vários estudos, além desse apresentado por esse neurologista, falando sobre o poder da oração, inclusive na cura nos hospitais, né, dos pacientes que estão internados, etc. Então é isso. É como a gente diz, o Espiritismo ele caminha junto com a ciência. Muita coisa que já foi revelada pelos espíritos superiores ainda vão se validar, ainda vão se reafirmar pela própria ciência. Quando a gente pega as obras de André Luiz, que foi médico na Terra, e lá no plano espiritual ele descreve algumas coisas do corpo humano que a medicina nunca pensou muito nisso, tudo isso hoje está começando a ser confirmado, né? Então André Luiz lá em 40 e pouco já falava no poder da glândula pineal, que é uma antena da mediunidade. Então todo médium ele tem um desenvolvimento, tem cristais e apatita na glândula pineal, né? E isso é que faz com que o canal da mediunidade seja mais aberto. Tá? Isso está tudo lá. Então tudo vai chegar lá, ok? E o dia que a ciência for para o outro lado, a gente vai com a ciência. Ainda não aconteceu, beleza? Dúvidas? Então vamos falar sobre a prece, né? Para a gente poder iniciar a nossa conversa sobre a prece. Aí o Kardec pergunta, né? Agrada a Deus a prece? A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele Deus, a intenção é tudo. A gente tem visto muito essa frase aqui, né? De que a intenção, o que nós realmente queremos quando fazemos alguma coisa, quando pensamos alguma coisa, é o que vale no final das contas. Né? Olha, errei feio. Nossa, eu errei muito feio. Mas eu errei feio porque eu sou ainda ignorante em algumas coisas. A minha intenção era de fazer o melhor. Ok. Isso não quer dizer que tudo mal que você causou vai ser perdoado. Mas ele vai ser considerado de acordo com o teu conhecimento, né? E a prece, pessoal, está dentro disso, né? O que se pensa, qual é a sua intenção ao elaborar a prece. E veja, quando ditada pelo coração. Então já fica aqui uma dica da noite, né? Façam um teste. Façam um teste. Veja como é que a gente está no piloto automático.
Pai nosso que estais no céu, meia dúzia já começa a rezar. Não sabe por quê, não sabe como. A gente entra no modo de repetição. Comecem a tentar mudar isso. Quando forem orar, quando forem realizar uma prece, pensem, sai daquela voz mecânica. Né? Alguns até falam, Pai Nosso, né? Que fica até um negócio meio desagradável. Né? A prece é de coração. Pensem no que vocês estão falando. Orar não é elevar o pensamento a Deus? Como é que eu faço para a minha prece chegar a Deus? É pensando nele. É pensando nele. Tá? Então, muito cuidado, muita atenção na próxima vez. Se for fazer uma oração por fazer, é inócua. Não, eu vou deitar e toda noite eu rezo. Hoje eu estou cansado, hoje eu estou com sono. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, venha a vossa vontade, assim na terra como no céu, pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, segundo as nossas. Amém. Pronto, missão cumprida. Resolveu? O que você fez? Falou. Elevou seu pensamento? Fez uma ligação com Deus? Então, gente, como a gente falou, o que é melhor? Está cansado? Está com sono? Ô Deus, boa noite. Ou, como a moçada falou, mano do céu, né? Mano do céu, hoje foi difícil, estou cansadão, mas não esqueci do ser. Estamos de boa aqui, mas hoje eu vou dormir cedo. Mas, velho, dá uma força, continua dando uma força, tá bom? Obrigado, amém, boa noite. Maravilha. Melhor do que você ler um terço da boca para fora. Então, a primeira lição do Evangelho de hoje. O que é adorar e como orar, como fazer uma prece. Né? Assim, preferível lhe é a prece do íntimo, a prece lida. Por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Então, é muito melhor uma prece falada de coração do que uma lida com os lábios. Né? E veja bem, nós temos no Evangelho várias orações, né? Nós temos muitas formas de rezar. Jesus nos ensinou uma, o Pai Nosso. Por que o Espiritismo usa o Pai Nosso como uma prece meio oficial? Porque é a prece que Jesus ensinou aos apóstolos. Né? Há um texto muito bacana, vou trazer na semana que vem, do Espírito Amélia Rodrigues, psicografia do Divaldo Pereira Franco, onde o Espírito de Amélia Rodrigues conta para a gente, dá uma folha, gente, né? Conta para a gente, ela descreve como é que foi esse momento em que Jesus ensinou os apóstolos a orarem o Pai Nosso. É lindo, né? Mas o que Jesus fez? Ele facilitou para a gente, falou, olha, na falta de criatividade, né? Na falta de ter muito o que falar, falei isso. 7 frases. Condensou tudo. Curtinho. Facinho de decorar. Não é verdade? Pai Nosso é o remédio para todas as necessidades aí. Agrada a Deus a prece, quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Pessoal, fé e fervor também não é forte, não é gritar, não é bradar. Né? Fervor é você estar sentindo aquela emoção, né? Sentindo a fé. Não creais, porém, que toque a Deus a prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então está aqui o Espírito de Verdade de novo falando. Pessoal, a prece da pessoa que é hipócrita, que é egoísta, não está nem aí, ela não atinge a Deus, a não ser que a intenção é tudo, seja um ato sincero de arrependimento e de verdadeira humildade. Né?
Nos falou aqui hoje a Ravena sobre o perdão, né? Aquela passagem de Jesus fala, não é 7 vezes não, é 70 vezes 7. Né? Sabemos, né, e o Evangelho nos fala, que perdoar não é fácil. Perdoar não é esquecer. Mas perdoar é não querer vingança. E na verdade, quando a gente não perdoa, o que a gente está querendo é vingança. A gente quer ver a pessoa que nos desagradou por qualquer motivo se danar. E isso é muito mal para quem? Para nós. Chico nos ensina. Quando desejamos o mal de alguém, é como se jogássemos brasa sobre a própria cabeça. Né? Nós já falamos energeticamente dessa questão. Né? Nós já falamos energeticamente dessa questão. Pessoal, somos aquilo que pensamos. Vivemos mergulhados no fluido cósmico universal, que é a matéria universal. Através desse fluido cósmico universal, tudo é feito. A matéria, o nosso perispírito, o nosso corpo, tudo é feito. E esse fluido cósmico universal, quanto mais sutil, seja pelo nosso pensamento, isso é mais palpável no plano espiritual, na chamada erraticidade. Esse fluido cósmico universal, ele é moldado, ele é plasmado através do pensamento. Somos aquilo que pensamos. Quando pensamos mal de alguém, quando desejamos um mal de alguém, geramos uma energia densa, uma energia de baixa vibração. E essa energia interfere no fluido cósmico universal. Ok? Assim como o contrário. Quando oramos, quando fazemos uma prece, naquele momento no início do trabalho, quando você pensou naquela pessoa lá fora que está precisando de ajuda, de você pensar nela aqui um segundo. Mas Paulo, não consigo nem gravar. Foi um segundo que teve a imagem. Esse um segundo para a espiritualidade é uma estrada de 4 rodovias. É uma rodovia enorme. Ela chega até essa pessoa. A energia chega. Porque vivemos mergulhados no fluido cósmico universal. Para o bem e para o mal. Então, quando guardamos o ódio, o rancor, a maldade, a inveja, o egoísmo, primeira vítima, nós mesmos. Que é o que a Ravena falou. Veneno. Você está envenenando sua própria alma, seu próprio espírito. Tá ok? Então, a gente precisa estar muito atento nisso. Somos aquilo que pensamos, né? Qual é o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. O que é adoração? Elevar o pensamento a Deus. Né? Orar a Deus é pensar nele. É aproximar-se dele. É pôr-se em comunicação com ele. Paulo, como é que eu falo com Deus? Do mesmo jeito que você fala com qualquer outra coisa. Porque você está conversando com alguém que te conhece de trás para frente e de frente para trás. Você está conversando com alguém que sabe exatamente o que você está pensando e exatamente o que você está querendo. Alguém que sabe de tudo que você já fez e que sabe do que você ainda pode vir a fazer. E mesmo assim, esse alguém te ama profundamente. E só quer o seu melhor, o seu bem. Como é que você fala com ele? Do jeito que você quiser. Porque ele vai te entender. Basta ser sincero.
Basta ter boa intenção. Há 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece. O que a gente pode fazer por meio da prece? Louvar, pedir e agradecer. Ok? É para isso que serve a prece. Beleza, gente? Muitas vezes, nos trabalhos mediúnicos, né, principalmente nos trabalhos de socorro espiritual, conhecidos também como desobsessão, às vezes, a manifestação de um irmão infeliz a ser socorrido no plano espiritual perturba o ambiente, desequilibra os médiuns participantes, deixa os médiuns meio receosos, meio preocupados, às vezes até meio fragilizados, né, com ameaças que às vezes acontecem, ameaças verbais. E o que a espiritualidade inicialmente nos pede? Meus irmãos, vamos todos serenar nossos ânimos e vamos fazer uma prece. Por quê? Porque a gente reergue, se reergue. Elevamos novamente as nossas vibrações. Tá ok? Beleza? A prece torna melhor o homem? Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. Olha que interessante essa questão aqui, ó, 660. Ela fala para a gente como é que funciona na prática. Qual é o processo? Como é que funciona a prece? A prece torna melhor o homem? Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se fortalece contra as tentações do mal. Eleva sua vibração. Elevou sua vibração e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Ok? A prece funciona? Funciona. Acabamos de ver aí um médico, neurologista, falando do aumento de 7 ml de sangue no lobo pré-frontal. Por que o corpo faz isso? Por quê? Aí vem a gente aqui com o espiritismo, né? Quem é que pensa, pessoal? É o cérebro ou é o espírito? É o espírito. As pessoas pouco espiritualizadas, ainda muito ligadas à matéria, acham que é o cérebro. Não, quem pensa é o espírito. Se aquela massa cinzenta, que ele falou, nossa massa cinzenta, está sendo estimulada, é porque tem alguma energia ali que está agindo. E está mandando aquele sangue para lá. Não é verdade? Então é isso. Como é que certas pessoas... Agora essa aqui é a perguntinha que a gente nunca gosta de ouvir, né? Como é que certas pessoas que oram muito são de mau caráter, ciosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e de indulgência, e até algumas vezes viciosas? Então é que o Kardec está fazendo aquela pergunta lógica, né? Pô, você está falando que a prece eleva, que a prece tal de coração é boa, que faz bem. O médico falou que enche o cérebro. Como é que tem gente que é ruim e reza o dia inteiro? Como? A resposta já foi dada, mas vamos lá de novo, né? O essencial não é orar muito, mas é orar bem. O que é orar bem? É a sinceridade, pessoal. É o coração, a intenção é tudo, não é? Eu posso ficar aqui rezando um terço na calçada, olhando para os vizinhos, né? Ave Maria cheia de graça lá vai aquela lá de novo, lá sair, não arrumou a casa. Adiantou? Nada. Mas as pessoas são tão simples, fomos todos criados simples e ignorantes. E aqui no nosso plano, nós temos gente em todos os níveis. Nós já estamos melhorzinho, mas tem gente que ainda não está, ainda é muito ignorante.
né? O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece. Ah, que palavra bacana que o Kardec usa aqui, longura. E fecham os olhos para os seus próprios defeitos, né? Fazem da prece uma ocupação. Eu não tenho nada para fazer, eu estou aposentado, o que eu vou ficar fazendo? Falando mal da vizinhança e rezando o dia inteiro. Adianta? Não adianta. Só rezando o dia inteiro e não fazendo nada de bem. Adianta? Só fazendo mal e não rezando o dia inteiro. Adianta? Também não. Não fazendo nada e não rezando o dia inteiro. Adianta? Também não. Todas as respostas anteriores são erradas, né? Fazendo da prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmas, né? Fala a verdade. Alguém aqui já parou para pensar no meio do Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e lembrou daquela pessoa que te xingou durante o dia do nada e que você não engoliu aquilo? Dificilmente a gente lembra disso. Porque a gente faz a oração, a gente vomita a oração. A gente simplesmente lê, a gente fala de cor e salteado, né? Mas a gente não pensa no que foi o nosso dia, no que aconteceu, né? Nas consequências disso daí. A ineficácia em tais casos não é do remédio, então não é a prece que é ruim, e sim da forma como você aplicou, né? Então não é a oração que é ruim ou que não funciona. Não funcionou o jeito que você usou a prece. Tá bom? Vamos para a última, né, da noite. Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas. E aí? Podemos pedir perdão das nossas faltas? Claro. Vai resolver? Muito cuidado aí, meus irmãos e irmãs espíritas. Muito cuidado aí. Estamos estudando leis morais. O universo, o Pai criou leis morais, leis naturais que regem todo o universo, ok? Ninguém, absolutamente ninguém, está fora das leis. Então vamos lá. Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Deus sabe discernir o bem do mal. Não falei que Ele nos conhece? Ele não sabe que você errou porque você foi cabeçudo, não que você foi maldoso? Ele só é burrinho. Calma que o Paulo só é burrinho, ele vai ficar bom, ele não é maldoso. Mas uma hora ele vai ficar bom. Quando? Gente, vou repetir, até acertar. Essa é a misericórdia de Deus. Quantas vezes ainda nós vamos reencarnar aqui? Quantas vezes você não corrigir seus defeitos? Ah, mas é um defeitinho assim. Parabéns, você vai voltar para corrigir ele de novo. Porque os defeitos da Terra se consertam na encarnação. É que eu falo. Se lá no plano espiritual não existe mentira, um espírito não consegue mentir para o outro, na erraticidade não existe mentira, como é que você vai corrigir um defeito que é ser mentiroso? Tem que ser encarnado. Se lá na erraticidade o amor é fraterno entre todos, como é que você vai corrigir um defeito chamado ciúme? Tem que ser aqui encarnado. Se lá no plano espiritual todo mundo tem igual as coisas, ninguém tem um carro do ano, é tudo mais ou menos igual, como é que você vai corrigir um negócio chamado inveja? É aqui. Ganância. Né? É aqui. A prece não esconde as faltas, né? Que Deus tudo vê.
Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só o obtém mudando de proceder. Somos todos filhos de um Pai soberanamente justo e bom, misericórdia infinita. Brigo com a Patrícia. Depois daquele, né, como a gente viu, primeiro, o arrependimento. Puxa vida, não devia ter falado aquilo. A expiação, começa a sofrer por causa daquilo. Fala, nossa, ela não merecia o que tinha que falar. Terceira, a reparação do bem, não é verdade? A reparação do mal que foi feito. Vou tentar reparar o mal que foi feito para ela. Não é isso? Tá. Só que, se eu peço perdão a Deus, me arrependi, expiei, posso até reparar o bem, mas meia hora depois, falo, quer saber o negócio? É forgada mesmo, e brigo de novo. Então, gente, perdão das faltas, a gente só obtém mudando o nosso procedimento. É o que a gente sempre fala aqui, o objetivo da doutrina espírita é a transformação de quem? De cada um de vocês. Cada um de nós. Nós podemos decorar o livro dos Espíritos aqui, sair sabendo tudo de cor, que nem oração. Mas chega lá fora, a gente não muda nada, a gente não resolveu. Você não cresceu, você não evoluiu, né? As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais que as palavras. Ok? Nós vamos parar por aqui. Vamos começar 662. Vamos deixar para a próxima que o nosso tempo já esgotou. Beleza, pessoal? Dúvidas? Fala, Paty. Então, a questão fala de que a gente pode pedir perdão a Deus pelas nossas faltas. Sim. Tudo bem, ele pode perdoar. Mas isso daí vai isentar a reparação? Não, então, exatamente isso. A lei é a lei. Você me desculpa ter quebrado a janela da sua casa? É claro que eu desculpo, mas a janela continua quebrada. Você me desculpa, inclusive eu vou lá, vou trocar a janela da sua casa. Aliás, a bola que caiu, ainda quebrou um vaso, vou trocar o vaso. Ok. Né? Lá no Código Penal da Vida Futura, no livro, um outro livro doutrinário chamado Céu e Inferno. Né? Como que a gente conserta um erro? Com essas 3 fases, pessoal. Primeiro, arrependimento. Primeiro, você precisa entender que o que você fez está errado. Porque tem gente que faz o mal e nem tem noção de que está fazendo mal. É tão egoísta, é tão focado nele mesmo, que ele quer que o outro se dane. Quem nunca ouviu falar? Problema dele. Escuta, nós estamos aqui na fila, faz 2h30, você vai entrar aí na frente, problema seu. Né? Então, primeiro, você precisa saber que você errou. Arrependimento. Ok? Culpa, que é o que mais tem no plano espiritual. A partir do momento que você percebeu que você errou, você começa a expiar. O que é expiar? Sofrer a consequência. Expiação é sofrer a consequência. É começar a ver o mal que você causou e aquilo começar a doer moralmente em você. Moralmente, pessoal. Ok? E por último, arrependeu, sofreu com aquilo, viu que não foi legal o que você fez, reparar o mal feito. Então, voltando à questão, independente de Deus te perdoar ou não, o seu pedido de perdão, ainda assim isso não te isenta de fazer. Não te isenta de reparar o mal feito. Inclusive o seguinte, dependendo do tipo do mal que você pratica, a reparação pode não mais ser possível nem nessa vida. Me embriago, dirijo, atropelo uma criança na rua e desencarno essa criança. Eu quis isso, mas assumi o risco. Quando eu bebi, saí para dirigir.
A gente já viu isso aí lá no bem e no mal. Cuidado. Mas eu não queria, não era a minha vontade. Mas eu causei isso. Como é que eu vou reparar esse mal para essa mãe? Vai ser difícil. Né? Vai ser difícil. Oi? Quando assim acontece alguma coisa, por exemplo, vamos tomar um exemplo, você ligar para a polícia e tal. Que é muito comum. Todas essas a reparação, você pode chegar lá e olha, você me perdoa. Faço constantemente. Aliás, só eu que faço, né? Como é que é no casal? Sempre tem uma pessoa errada e a outra é a esposa, não é isso? Os filhos, sim. o nosso trabalho. É interessante você muitas vezes chegar e falar, olha, me perdoe a minha atitude. Sim. Exatamente. Isso também é válido. Muito válido. E a gente vai perceber uma coisa. Vamos fazer uma análise aqui. Quando eu, por qualquer motivo, estou nervoso, aconteceu alguma coisa, primeiro que a gente não devia descarregar nos outros, né? Problema de trabalho é problema de trabalho. Você briga com o chefe, chega em casa e maltrata o filho. Você é um espírito que ainda vai ter que voltar aqui umas 150 mil vezes para aprender que uma coisa é diferente de outra, né? Mas vamos lá. Eu, por qualquer motivo, me desentendo com a Paty. Temos aí uma briga, né? Uma discussão, tal, papapá, fica aquele clima ruim, aquela coisa. Gente, para quem já começou a melhorar, parece que fica com uma bola no estômago o dia inteiro. E aí você vai começar a perceber uma coisa: quanto mais você estuda o Espiritismo, por que você não vai pedir desculpa? Orgulho! Jesus, o mestre, ele ensinou as duas chagas da humanidade. Quais são as duas maiores chagas nossas desse planeta aqui? O orgulho e aí o egoísmo. Né? Tanto que todo o evangelho de Jesus foi no sentido de nos ensinar a caridade, que é o contrário do egoísmo, e a humildade, que é o contrário do orgulho e da vaidade. Olha só. Né? E aí a gente vai ver que a gente não pede desculpa, a gente não tem coragem lá pelo orgulho, pela vaidade. Eu costumo dizer aqui, né? A frase que mais mata ser humano no mundo chama-se, ou melhor, é a seguinte: eu não levo desaforo para casa. Estou falando da minha profissão, hein? 32 anos. Vi muita gente morrer ou ser morto por causa de orgulho. E, gente, você vai ter orgulho com a pessoa que você ama? Você não sabe quanto você errou? Você sabe. É tão difícil assim você falar, vou dar o braço a torcer, eu errei nisso. Mesmo que a pessoa não reconheça que ela também errou. Não importa, a evolução é tua. Viu, Patrícia? Então nós vamos conversar melhor sobre isso, né? E eu tenho testemunhas aqui, ó. Mas isso é uma prática, né? Gente, é difícil romper essa primeira barreira, sabe? De quebrar o orgulho. Eu vou falar assim, a minha experiência. Faz 11 anos, 12 anos que eu estou aqui, 12 anos auxiliando cabine. E apesar de lá ser como um confessionário, a gente ouve muita história. E eu faço questão de aprender com os erros dos outros, porque eu não quero sofrer. Eu sou preguiçoso. Eu não quero ficar sofrendo. E quando a gente vê as histórias das pessoas que passam aqui com problema desse tamanho, você sempre chega no final e fala assim: orgulho, vaidade, orgulho, vaidade. Né? Tantos médiuns dessa casa que foram embora, orgulho. Então, essas duas chagas realmente são as duas maiores provas. Gente, seja corajoso, né? Admita, nós fomos criados simples e ignorantes.
Né? Ignorantes não é no sentido de ser grosso, não, de ser dar coice no outro. É de não saber as coisas, estamos aprendendo. No Evangelho ele fala, né, dá uma definição maravilhosa, somos crianças espirituais. Nós aqui é que se achamos muito, nós somos crianças espirituais. Então as pequenas coisas da vida, as brigas do dia a dia, acordou, não falou bom dia, o cara me deu uma fechada no trânsito, vai com Deus, irmão. O perigo é dele. Tá bom? Mais alguma coisa? Não, vamos encerrar. Estou falando que eu vou indo, né? Eles vão falando aqui, vão soprando e a gente vai. Bom, então pessoal, obrigado. Só uma última coisa antes. Última, juro mesmo. Enquanto o Wagner aquece os motores, nós ainda estamos com a necessidade de alguma filmadora. O Humberto nos doou uma, mas nós não conseguimos filmar com ela. Nós estamos colocando as nossas palestras no YouTube, para quem perder, para quem quiser ver as passadas, né? Está todo o estudo do Livro dos Espíritos aí. Mas o nosso celular, não sei porquê, ele começou a fazer assim com a imagem, né? Não sabemos porquê. Então a gente estaria precisando de algum outro. Se alguém por acaso tiver alguma máquina velha sobrando e tal, a gente tenta, se der certo, ótimo, se não a gente devolve. Tá bom? Fica aí o pedido. Ou um celular, né? Isso, né? Não sei porque esse nosso é interessante, ele fica fazendo assim, ó. Se colocar outro celular e fizer igual, aí eu vou ter que ter uma conversa com a espiritualidade da casa, para a gente entender o que está acontecendo aí. Aí a gente resolve de outro jeito, tá bom? Então, muito obrigado a todos, vamos para o nosso passe magnético.